Bom, olha só, eu queria até sugerir, recomendar, né, que não sugerir apenas, mas recomendar que os irmãos depois ouvissem a palavra do Franklin, que foi editada com o nome de O Lado Negro da Força. Então, eu creio que Deus vai falar muito ao coração de vocês, como falou o nosso coração ontem aqui no Gol. Então, o texto é o seguinte: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, esse é o texto bíblico, verso 6, lendo de novo na versão contemporânea, diz assim: ó igreja oceânica, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó igreja oceânica. Então a história é assim: Deus dá uma ordem ao profeta Jeremias, que ele vá até a casa do oleiro, ou seja, um lugar onde vasos de cerâmica são feitos, e Deus manda que ele observe o artífice, enquanto ele faz o barro. Deus apenas dá essa ordem: vai até lá e fica olhando para aquele homem que está fazendo um vaso. E aí, à medida que ele olhava para aquela obra, uma revelação veio ao coração de Jeremias. Então ele começa observando aquele homem trabalhando, e ele observa, claro, com muita nitidez, que aquela maçaroca de barro vai tomando uma forma. Antes era apenas um pedaço de barro que o artífice pegou ali naquela montanha ao seu lado, mas ele foi moldando aquilo e dava para ver que estava virando um vaso. Aquilo um dia provavelmente serviria para alguma coisa, não seria apenas um barro exposto ou jogado em algum lugar, mas virar alguma coisa útil, alguma coisa interessante, alguma coisa que ia servir para alguém em algum momento. Só que ele observa ainda que enquanto o artista, o oleiro, trabalhava, de repente o vaso se estraga, de repente ele se deforma, e o oleiro então pega o que restou do vaso, pega o que restou daquele barro, ele termina de voltar a amassar aquela maçaroca para aquilo voltar ao zero, e ele então parte para fazer um vaso novo. Então observa o seguinte: Jeremias, que estava prestando atenção no serviço do oleiro, reparou que aquele homem não tentou remendar o vaso, ele não tentou disfarçar o estrago, mas ele acaba com o que havia restado daquele vaso estragado, ele termina de desmanchar, e com aquele material que sobrou, ele vai agora fazer um vaso novo, percebe? Então, o artífice sabe que se o vaso estraga, não tem como ele fazer alguma coisa bem feita usando aquela coisa estragada. Ele tem que desfazer tudo, ele tem que acabar com tudo e recomeçar tudo do zero. Tudo precisa ser completamente refeito. E o contexto em que essa revelação se dá a Jeremias é um contexto de rebeldia. Olha que coisa curiosa que se passava no coração do povo de Israel. Deus havia deixado uma promessa a Abraão. Abraão foi um ancestral do povo de Israel, foi o primeiro homem a ser chamado por Deus pela fé, e de Abraão veio mais adiante a linhagem de Israel. Então, o povo de Israel sabia que Deus havia dito a Abraão
que abençoaria a sua descendência. Então, o que acontecia naquele momento no coração do povo de Israel? Eles não queriam ter vínculo de obediência com o Senhor, mas eles achavam que uma vez que o Senhor prometeu a Abraão abençoá-los, que Deus continuaria a abençoá-los, independente de qualquer compromisso de obediência, que simplesmente, por hereditariedade, por eles serem filhos de Abraão, a bênção continuaria vindo sobre eles. Deus dá toda essa revelação para dizer que não era assim. Então, filhos, atenção, filhos que estão aqui entre nós, filhos que têm o privilégio de nascer num lar cristão, filhos que têm a graça de não precisarem viver no lixo do pecado para mais tarde conhecerem a Jesus. E muitos desses privilegiados, às vezes se acham alguém que está sendo privado de uma liberdade, de um prazer maravilhoso que o mundo poderia lhe oferecer. Preste atenção no seguinte: não existe bênção por hereditariedade. Você que é filho de crentes precisa saber que um dia você vai ter que se posicionar diante de Deus. Um dia você vai prestar contas da sua vida. Enquanto você é uma criança, um pré-adolescente, os seus pais respondem pela sua vida diante de Deus. Mas a partir desse momento em que você já se torna um adolescente, você é consciente das suas escolhas, você se torna um jovem, você é responsável pelas suas atitudes. Não ache que você está protegido, guardado, livre de todo mal, que você pode fazer o que quiser, que Deus vai lhe guardar por amor à sua mãe, por amor ao seu pai, por amor à sua família, porque isso não é verdade. Esse foi o erro em que o povo de Israel havia caído. E a ilustração que o Senhor usa, então, para explicar isso ao povo, é a do vaso que estava sendo feito a partir de uma maçaroca de barro e se estraga na sua mão. Deus diz: olha, esse vaso estragou, isso não serve mais para mim. Então, gente, vejam, Deus tem um projeto para as nossas vidas. Desde o início Ele sempre teve. Mas esse projeto foi estragado pela rebeldia do nosso pecado. Assim as coisas não podem mais continuar como estão. Deus começou a nos preparar para nós sermos vasos cheios da sua glória. Mas esse vaso estragou e não pôde mais contê-la. E agora, do mesmo modo que se você pegar um vaso estragado e deixar no fundo do seu quintal, aquilo lá vai virar foco de mosquito da dengue, do zika vírus e etc. Assim, esses vasos estragados pelo pecado também se tornaram fonte ou acúmulo de uma série de coisas ruins. Esses vasos cheios do entulho do pecado têm se enchido, vinham se enchendo com todo tipo de porcaria que se poderia dizer, poderia se achar. Então, gente, olha só, todos nós, hoje, que nos encontramos aqui, nós estamos em algum lugar desse processo em que o vaso estragou, o grande oleiro está terminando de quebrar o que ficou daquele vaso estragado para começar a fazer um novo vaso. Então nós ou somos vasos estragados, ou somos vasos estragados que já estão sendo quebrados, ou somos vasos que já começaram a ser refeitos para um dia sermos cheios da glória de Deus. Esse é o processo que Deus tem para nós. É isso que Deus quer. Todos nós estamos em algum ponto dessa linha de tratamento, nesse processo de transformação de Deus. Então, vejam só, não é uma questão apenas de perdão dos pecados. Nós temos certeza que no instante que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, que pela fé no Senhor,
os nossos pecados estão perdoados. Mas nós estamos agora indo além. Estamos falando de uma transformação de caráter, valores, atitudes que o Espírito Santo de Deus quer realizar em nós. O Senhor está trabalhando em nós para que nós sejamos de fato novas criaturas, novos vasos, cheios da glória de Deus. Então, nessa revelação de Jeremias, Deus se compara ao oleiro e compara o homem ao barro. No entanto, o Deus que criou o próprio barro e o fôlego de vida tem muito mais autoridade e poder sobre as nossas vidas do que aquele oleiro tinha sobre o barro. Percebe? Deus tem muito mais autoridade, Deus tem muito mais poder, acesso às nossas vidas do que aquele homem tinha aquele vaso de barro. Então vem a pergunta do versículo 6. Eu não posso fazer com vocês o que fez esse oleiro? Eu não posso tratar vocês? Eu não posso transformar vocês? Eu não quero esse vaso quebrado. Eu quero um vaso novo, limpo, bonito, para encher da minha glória. Então, gente, dito isso, vamos às aplicações. Primeira aplicação. O velho vaso não tem mais utilidade. O velho vaso não tem mais utilidade. Observa que nessa aplicação, a gente tomou cuidado para não botar que o velho vaso não tem mais utilidade para Deus. Mas o velho vaso não tem mais utilidade nenhuma. O processo de transformação já começou em nós. Se você não tivesse sendo transformado, você não estaria aqui nesse momento. Se você não tivesse já sendo trabalhado pelo Espírito, você provavelmente estaria na sua casa, vendo Faustão, ou talvez você estivesse na praia, ou alguma outra coisa assim. Mas o simples fato de você estar aqui me autoriza a dizer que esse processo de transformação já teve início na sua vida. O velho vaso, então, já começou a ser desmanchado. Você percebe o que está acontecendo? Nós já fomos quebrados. O processo já teve início em nós. Então, se antes nós éramos um vaso que se estragou e se encheu de porcaria, esse vaso, ele já começou a ser quebrado. Então, aquilo que antes enchia aquele vaso velho e estragado, não consegue mais se adaptar ao vaso que se estragou e que já começou a ser quebrado pelo Senhor. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Nós éramos vasos que se estragaram. E esses vasos se encheram de porcaria. E esses vasos, eles eram ideais para essa porcaria que os encheu. Mas quando o oleiro pegou esse vaso estragado e quebrou para fazer um novo, agora nós somos cacos velhos de um vaso estragado. Está entendendo? Ou seja, se antes nós conseguíamos comportar coisas ruins, agora nem para isso servimos mais, porque já fomos quebrados. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você nunca mais vai conseguir ter prazer nos pecados. Você não serve mais para o mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não serve mais para o mundo. Você é motivo de vergonha para Satanás. Satanás perdeu você para Jesus e ele vai se envergonhar disso por toda a sua vida. Percebe o que acontece? Então a obra de transformação que fará de nós vasos de honra já começou. Então, ou essa obra prossegue em nós, ou nos tornamos um entulho imprestável e absolutamente inútil.
porque nós não teremos mais prazer algum no pecado. É verdade que nessa luta contra o pecado, nós vamos passar por muitas crises, mas nós não temos mais satisfação em cometer o pecado. O pecado não é mais para nós fonte de alegria, o pecado não é mais para nós fonte de prazer, fonte de emoção, fonte de satisfação. Não tem mais como. Percebe o que tem acontecido? Ou seja, muitas vezes nós nos vemos tentados e a nossa natureza é de fato inclinada para o pecado. Mas apesar de o próprio inimigo tentar nos levar a pecar e a cair, e muitas vezes nós nos sentirmos efetivamente tentados, porque a nossa velha natureza é assim, a verdade é que se nós cedemos a esse desejo, se nós nos entregamos ao pecado, ao invés de termos enorme deleite e sentirmos grande prazer, a consequência no nosso coração hoje é oposta, é de tristeza, é de vergonha, é de dor. É algo parecido com o que aconteceu com Paulo. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não entendo o que faço, porque eu não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Eu tenho prazer de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Paulo estava numa crise terrível, lutando contra as inclinações da sua carne. Eu me lembro da oração de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ainda jovem, ele fez uma oração mais ou menos assim: Senhor, dá-me a virtude da castidade, mas não agora, Senhor. Mais tarde, ele já bem mais maduro, ele registra a seguinte oração: Senhor, falando das tentações sexuais especificamente, Senhor, por que destes um brinquedo tão perigoso aos homens? Tira isso de mim já. Por que só na redenção? Percebe? Ele numa crise enorme, lutando contra a sua natureza do pecado. Algum tempo atrás, a gente teve uma conversa muito interessante com um jovem querido aqui da igreja, em que a gente conversando com ele, falando assim: cara, por que você continua agindo assim? Por que você faz isso, se você sabe que isso é pecado? E ele respondeu constrangido: cara, eu sei que é pecado, mas é uma coisa mais forte do que eu. E é verdade, às vezes é uma coisa que parece ser mais forte do que nós, e vivemos nessa luta constante, ou seja, a velha natureza inclinada para o pecado. No entanto, o pecado, ele não é mais motivo de alegria e satisfação, mas é motivo de tristeza, vergonha e dor. Portanto, o velho vaso, ele não tem mais utilidade nenhuma. Ou nós prosseguimos nesse processo de nos tornarmos novos vasos, que se encherão da glória do Senhor, ou viramos um entulho absolutamente inútil, porque ele já foi quebrado para o pecado, ele não serve mais para aquela vida do passado, ele já começou a ser refeito para um dia ser enchido da glória de Deus. Segunda aplicação: nenhum caco será reaproveitado. Não há como fazer, gente, um vaso novo daquele velho material sem que ele seja totalmente quebrado e destruído. Não pode sobrar nada. Deus não quer aproveitar nada da nossa natureza pecaminosa. Ele quer que a gente seja uma nova criatura, completamente nova. Por isso Nicodemos pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Você tem que nascer de novo. Não tem jeito.
Você precisa morrer para renascer uma nova criatura. Lembra quando Jesus foi traído? O traidor, na verdade, vendeu Jesus. Como que o traidor fez? Procurou os sacerdotes lhe ofereceram 20 moedas de prata. Então, olha que coisa interessante. Em Mateus 27, versículo 7, diz que as 20 moedas de prata, o produto da traição de Jesus, foi usado para comprar o campo do oleiro, para que virasse um cemitério de estrangeiros. Então, olha só, o vínculo direto do campo do oleiro. Na verdade, o oleiro de Jeremias trabalhava no campo do oleiro, em Jerusalém, e agora, séculos mais tarde, o dinheiro da venda, da traição de Jesus, é usado para comprar aquele campo. Então, não foi por acaso que aquelas moedas compraram exatamente o campo onde o oleiro que Jeremias foi observar trabalhava. Esses dois fatos, Jesus ter sido traído, Jesus ter sido entregue, ele está irremediavelmente ligado ao oleiro que fazia vasos novos. A traição, posterior morte e ressurreição de Jesus estão totalmente entrelaçados com a ideia do oleiro que pegava vasos que se estragavam e fazia vasos novos. O vaso que estragou, assim como a traição de Jesus, deixa eu refazer aqui o raciocínio. O campo onde os vasos estragados eram refeitos foi comprado com o produto da morte de Jesus na cruz. Ficou melhor assim? Dito isso, gente, o vaso que se estragou e foi refeito, agora ele estava vinculado a um memorial permanente da morte de Jesus, que era o campo do oleiro, que foi comprado com dinheiro da sua traição. As duas coisas estão vinculadas, as duas coisas estão entrelaçadas. Não tem como falar do oleiro fazendo e refazendo vasos sem que a gente fale de Jesus, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Então, a verdadeira transformação em nossas vidas, ela começa quando nós aceitamos o convite de Jesus. Em Lucas, capítulo 9, verso 23. Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ter a sua vida transformada, se alguém quiser ser refeito, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Deus não vai remendar os cacos das nossas vidas. Você pode dizer amém? Deus não vai remendar os cacos das nossas vidas. Deus não vai disfarçar as deformações do nosso caráter. Ele quer fazer de cada um de nós uma nova pessoa, uma nova criatura, muito mais parecida com seu Filho querido. Por isso, Ele vai nos levar para a cruz. A nossa velha natureza precisa morrer, para que o Espírito Santo faça brotar com força em nós a nova natureza de filhos de Deus. Fale para a pessoa do seu lado: não desça da cruz. Não desça da cruz. Não saia do altar. Se Jesus tivesse saído do altar, se Jesus tivesse descido da cruz, gente, nós não teríamos mais esperança alguma. Se Jesus tivesse aceito o convite, entendido o conselho dos seus amigos, obedecido o conselho dos seus amigos,
e deixado de ir para a cruz, não haveria esperança para nós. Se nós sairmos da cruz, também não haverá mais horizonte para a gente, não haverá mais expectativa, esperança, apenas a certeza de uma vida inútil e sem sentido. Percebe o que acontece aqui, gente? Olha só, nós não somos como barro inanimado nas mãos daquele oleiro de Jeremias. Deus deseja, Deus espera de nós uma reação ao amor que Ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. Então, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Terceira aplicação. Precisamos reconhecer que somos apenas barro nas mãos do oleiro. Precisamos reconhecer que somos apenas barro nas mãos do oleiro. Gente, as situações da vida, elas podem ser alteradas em um único instante. O oleiro fazia o vaso quando subitamente, repentinamente, inesperadamente, ele se estragou. As coisas na vida acontecem assim. A vida é curta, dura, completamente incerta. E as coisas acontecem subitamente. Essa madrugada, quem ficou acordado para ver a luta do grande campeão José Aldo, assistiu um campeão, que há 10 anos não perdia uma luta, ser derrotado em 13 segundos com um único golpe. Até ontem de noite, José Aldo é um grande campeão, reconhecido em todos os lugares, admirado em todos os lugares. Bastaram 13 segundos para que a sua vida desse uma guinada terrível. Bastaram 13 segundos para que o Zé Aldo deixasse de ser o grande campeão para ser o grande perdedor. Isso é algo muito parecido com o que pode acontecer nas nossas vidas, a qualquer momento, qualquer um de nós aqui. No momento estamos bem, e logo a seguir a gente pode ter uma terrível notícia. Também pode acontecer de nós estarmos vivendo um momento terrível, para logo a seguir nós presenciarmos um milagre de Deus. Então a verdade é que a vida, ela é incerta. O milagre pode acontecer, uma tragédia também. Como agir diante disso? Ninguém deveria se envaidecer na prosperidade. Você não deveria se vangloriar porque é próspero, porque está seguro, porque você tem um fundo que está numa ótima aplicação, excelente investimento. Como você também não deveria se abater por você hoje estar passando por um momento muito difícil, porque tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, é o Senhor quem está no controle. Não há absolutamente nada certo ou permanente nessa vida. Percebe? Ele estava fazendo um vaso que se estragou e passou a fazer um outro vaso. Ele é o oleiro, ele pode todas as coisas. Então, Deus pode mudar nossa condição a qualquer momento, de modo a abater o arrogante e até a exaltar o mais humilde dos homens. Olha que versículo lindo no Salmo 113. Salmo 113, 7 diz assim: o Senhor levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do povo. Gente, quantos de nós aqui se sente assim? Ou já foram alcançados por essa ação de Deus? Quantos de nós aqui percebe claramente que foi Deus que te levantou do pó,
Foi Deus que fez de você, que era um necessitado, alguém que Ele ergueu, Ele tirou do lixo e fez você se sentar com gente importante, com os príncipes, com as pessoas amadas por Ele, os cristãos, as pessoas por quem Ele morreu. Gente, quando eu leio esse texto aqui, eu me sinto totalmente inserido assim, aqui. Foi Ele que me tirou de uma montanha de lixo, foi Ele que mudou minha vida, foi Ele que hoje, se eu tenho alguma coisa boa, foi porque Ele fez assim. Se hoje em dia eu tenho alguma coisa, foi porque Ele me deu. O Senhor é aquele que dá, é aquele que tira. Da mesma forma que o oleiro controla a sua obra, o Senhor tem controle absoluto sobre as nossas vidas. E Ele nos molda como quer. Então, quero concluir, gente, dizendo que somos barro nas mãos do oleiro. O vaso que ele fazia estragou, ele está refazendo a sua obra, mas nós já fomos bastante quebrados na nossa conversão a Jesus. Por isso, nós não servimos mais para acolher o pecado como fizemos no passado. Estamos num processo em que Deus está fazendo de nós vasos novos para a sua honra e para a sua glória. Jamais voltaremos a ser felizes no mundo. O inimigo tenta nos levar a acreditar que sim, apenas para atrasar esse processo. Ou o Senhor completa essa boa obra em nós para que o sirvamos, ou seremos apenas uma massa absolutamente inútil, uma vez que nós não servimos mais nem para o pecado. Mas o Senhor é fiel e Ele vai completar a sua boa obra que começou em nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor a aplique em nós, que o Senhor nos ajude a vivermos essa realidade. Muitas vezes, Senhor, no momento do vaso ser quebrado, dói, incomoda, nos sentimos desconfortáveis, mas o que queremos pedir ao Senhor é que o Senhor não interrompa essa obra, mas prossegue, Senhor, prossegue e faz da gente vasos inteiros, íntegros, e enche com a Tua glória, enche do Teu Espírito, Senhor. É assim que queremos ser. Não nos sentimos mais à vontade nos lugares onde andávamos, fazendo o que fazíamos. Senhor, reconhecemos que isso não traz mais nenhuma alegria para os nossos corações. Então agora, Senhor, completa essa obra que o Senhor já começou. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. E se essa massa de barro pode servir para alguma coisa, então usa a gente, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. E agora que vamos nos sentar ao redor da mesa, que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor presida esse momento, que o Senhor derrame uma graça muito especial sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.